Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, aquele dia friozinho com chuva, né? À noite também, tivemos a noite toda com chuva, uma delícia de noite. E a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe na Sua palavra, né? Para a nossa mudança de vida, para aquilo que a gente almeja, que é a vida eterna. Eu costumo dizer que a gente costuma esquecer que essa vida aqui na Terra, ela vai ter um fim, né? Tudo isso vai ficar para trás, mas a vida eterna, ela é eterna. Então a gente precisa fazer esse caminho até lá. E esse caminho ele é feito aqui, né? Com as nossas obediências a Deus, né? Com o nosso amor, com o nosso temor, que não é tremor, não é medo. Não devemos ter medo de Deus, porque Ele não nos faz mal. Todo mal que vem à nossa vida é fruto do nosso pecado, é fruto das nossas desobediências, né? Quando você sofre, eu costumo dizer, quando você sofre por alguma coisa, né? Consequências suas mesmo, né? Às vezes é uma doença, né? E aí você, olhando para a sua vida, você vê que você não se cuidou, não é assim? A gente não se cuida, a gente só vai se cuidar quando a gente começa a sentir alguma coisa. Então, não é castigo de Deus as coisas que nos acontecem, é fruto nosso mesmo, né? Então a gente precisa mudar, precisamos recomeçar a construir essa estrada, né, que dá para a vida eterna, né? E isso a gente só pode fazer vivos. Então, hoje a gente vai ver aqui a reflexão da palavra de Deus que está no livro de Isaías. A gente veio aqui para Isaías, no capítulo 55, no versículo do 1 ao 11, né? Javé oferece a vida. Atenção, todos os que estão com sede, venham buscar água. Venham também os que não têm dinheiro. Comprem e comam sem dinheiro e bebam vinho e leite sem pagar. Porque gastar dinheiro com coisas que não alimentam e o salário com aquilo que não traz fartura, ouçam-me com atenção e comerão bem e saborearão pratos suculentos. Deem ouvidos a mim, venham para mim e escutem, que vocês viverão. Farei com vocês uma aliança definitiva, serei fiel à minha amizade com Davi. Fiz dele uma testemunha para os povos, um chefe que dá ordem aos povos. Agora você vai convocar um povo desconhecido, um povo que não conhecia, você virá correndo para procurá-lo. Tudo por causa de Javé, seu Deus, por causa do Santo de Israel, porque ele glorificou você. Procurem Javé enquanto ele se deixa encontrar. Chamem por ele enquanto está perto. Que o injusto deixe o seu caminho e o homem maldoso mude os seus projetos. Cada um volte para Javé e ele terá compaixão. Volte para o nosso Deus, pois ele perdoa com generosidade. Os meus projetos não são os projetos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Oráculo de Javé. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos caminhos de vocês, e os meus projetos estão acima dos projetos de vocês. Da mesma forma como a chuva e a neve, que cai do céu e para lá não voltam sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir semente para o semeador e alimento para quem precisa comer. Assim acontece com a minha palavra que sai da minha boca.
Ela não volta para mim sem efeito, sem ter realizado o que eu quero e sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual eu a mandei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje Jesus vem falar sobre o sim dele na nossa vida, né? A palavra de Deus, ela não é lançada, ela não é saída da boca dele, né? Para que não seja realizado. Né? Jesus vem nos mostrar nessa palavra, né? Nessa passagem de Isaías, o tão grande poder que Deus tem na nossa vida. O poder que Jesus tem na nossa vida. A palavra dele é uma só. A palavra dele, jamais ele lança uma palavra na sua vida, ele profetiza algo na tua vida que não vai ser realizado. O próprio Deus fala, né? Então ele diz: aquele que tem sede, venha beber dessa água. Essa água que a palavra de Deus fala aqui, não é a água que a gente bebe, né? Todos os dias para matar a nossa sede da carne. Não. É a água da palavra de Deus. Quando a gente bebe dessa água, quando a gente encontra essa água, quem não lembra da passagem da mulher lá no poço, né? Que foi buscar água e ele diz: se você soubesse a água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais passaria sede. Então é a mesma coisa que diz essa passagem aqui, né? Ele fala toda vez que a gente encontra Jesus Cristo na nossa vida, através da sua palavra, através de um chamado, né? O que é que acontece? A gente encontra tudo na nossa vida. A gente costuma pensar que a gente encontra as coisas aqui na terra, né? Que pra gente basta. Tudo que a gente conquista, né? Muitas vezes a gente conquista bens, a gente conquista um trabalho, uma promoção no trabalho, né? A gente se sente bem-sucedido naquela área ali, né? Mas a gente não encontrou nada. A gente pensa que encontrou, ou seja, a gente só está bebendo água daqui da terra, água normal, aquela água que sacia a nossa sede da carne. Mas existe uma água, né, que vai te saciar e que você não vai sentir mais sede. Quando ele fala, você não vai sentir mais sede. Me busque, a palavra diz, né? Venha me buscar que você não sentirá mais sede. Enquanto há tempo, ou seja, você tem que buscar a Deus, você tem que encontrar esse Deus enquanto você está aqui na terra. Depois que você morrer, você não tem como mais lutar pela sua salvação. Você só pode lutar aqui, né? Então existe um encontro, né, especial esperando por você, esperando por mim. Eu preciso encontrar esse Deus na minha vida enquanto há tempo, enquanto eu estou caminhando. Como que eu encontro? Eu encontro quando eu abro o meu coração a conhecer a palavra de Deus. Através disso aqui, eu mudo 99,9% a minha vida, né? As coisas que eu vejo com os olhos da minha carne, que eu acho que é normal, né? Aquilo que o mundo me oferece, né? Não vai fazer mais parte da minha vida, porque é o que os meus olhos carnais, eles veem. Nós temos dois olhos, nós temos dois olhos, nós temos dois olhares. O olhar espiritual e o olhar carnal. O olhar carnal é esse, que você olha, que você deseja, que você sente fome, que você... Mas existe um olhar espiritual. E você só pode abrir os olhos para esse olhar espiritual se você entender a palavra de Deus. A partir do momento que a gente começa a entender e a querer no coração o desejo de mudar, a gente começa a enxergar com os olhos espirituais. É justamente o que ele diz. Quando você beber dessa água, você não sentirá mais sede. Entendeu?
O que significa sentir a sede na vida espiritual? Tudo que a gente carrega de negativo em nós. Nós estamos sempre desolados por alguma coisa. Nós, seres humanos, somos pessoas carentes. Precisamos sempre de alguém, precisamos sempre de alguma atenção, precisamos sempre de alguma coisa, né? Por quê? Porque a gente não conheceu verdadeiramente a Deus, porque quando a gente conhece verdadeiramente a Deus, nada tira o nosso sossego, né? A gente pode até se sentir em alguns momentos sozinhos, né? Mas imediatamente a gente lembra que existe um Deus que nos ama, que nos adora e que tem algo muito maravilhoso para nós. E a palavra hoje ela vem dizer: os seus projetos não são os meus. Jesus diz, né? Os meus projetos, eles são acima do seu gosto. Você tem um gosto, o seu olhar carnal, ele olha para um acontecimento, para algo que você deseja, para algo que você quer almejar, para algo que você quer comprar, né? Para uma promoção que você quer ter, os seus olhos estão ali. Os nossos olhos, eles são gananciosos. A gente quer sempre mais. Mas Jesus diz: eu tenho muito melhor para você. Mas para você conseguir isso aqui, você precisa ter paciência, você precisa ter fé, porque as minhas coisas são demoradas, né? As minhas coisas são demoradas. Muitas vezes a gente se irrita porque a gente não consegue a promoção na empresa que a gente trabalha. Muitas vezes a gente xinga, a gente diz que as pessoas que estão ali não dão valor ao nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente almeja algo, né, que está no nosso coração, que a gente quer, mas que Jesus quer mais, quer melhor. Né? Jesus quer algo melhor do que aquilo ali. Por quê? Porque Jesus, ele vê a fundo, ele vê do outro lado, ele vê o nosso coração, ele não vê só a aparência. A gente vê a aparência, eu olho para você, eu estou lhe vendo. Mas Jesus, ele vai mais fundo, ele vê o seu coração, ele vê o que tem ali dentro. Então, muitas vezes você deseja uma pessoa, por exemplo, na sua vida. E essa pessoa, né, muitas vezes, dentro do coração, está preso a algo do passado. Muitas vezes essa pessoa, dentro do seu coração, é uma pessoa mal. As intenções dessa pessoa são mal. A pessoa não é verdadeiramente aquilo que você está enxergando, né? Assim, fisicamente. Você olha, você vê algo, você vê uma pessoa, depois você não conhece. Quando você vai no seu impulso conhecer, muitas vezes é um bandido, muitas vezes é um traficante, muitas vezes é um estuprador, sabe lá o quê? Então você se depara dentro de um relacionamento abusivo ali. Por quê? Porque você não pediu a Deus, vamos se dizer assim, um exemplo, né? Você não pediu a Deus, você não escutou a Deus, ou seja, você estava bebendo somente a água daqui. Quando a gente bebe a água viva, que é a palavra de Deus, a gente consegue entender que o que acontece na nossa vida tem que ter a permissão de Deus. Tem que ter a permissão de Jesus. Ele está dizendo aqui, o profeta diz aqui, que Deus, ele tem algo grandioso, né, para nós. Só coisas boas, mas são demoradas, são muito demoradas. Eu tenho experiências, né, de pedir as coisas a Deus, mas vim depois de muitos anos, 4 anos, 5 anos, a coisa acontecer na minha vida e acontecer de forma extraordinária, de forma grandiosa, maior do que aquilo que eu busquei a vida inteira, né? Maior do que o que eu busquei a vida inteira. Né? Às vezes uma promoção de um emprego, às vezes um emprego que você
tá ali, mas você não gosta, mas você suporta, né? Então tudo isso é um processo de tempo. E muitas vezes eu questionava e dizia, eu não gosto de estar aqui. Eu não gosto de fazer isso aqui. Por que é que eu estou andando na caminhada com o Senhor e o Senhor não abre a porta tal que tanto eu quero? Né? Mas isso não tinha nem resposta. Né? Mas nem por isso eu deixava de fazer o meu trabalho com amor, com respeito, né? As pessoas que eu trabalhava com o público, com pessoas. Então, eu não deixava, eu não tinha um atendimento mal com aquela pessoa. Eu podia estar mal como fosse, eu podia não gostar, eu podia sair de casa e dizer, eu não estou gostando desse trabalho, hoje eu não queria ir. Eu não conto as vezes que eu não quis ir trabalhar. Mas eu ia e lá eu consegui a amizade de muita gente, né? O amor de várias pessoas, porque assim, a gente trabalha com público, eu trabalhava com 800 famílias, então é muitas casas, são 800 famílias. Então assim, existe aquelas pessoas que é só trabalho, mas também existia aquelas pessoas que te acolhia como filho, tinha você como filho, porque a maioria era mais pessoas idosas, né? Então assim, você tinha aquele carinho, aquele, como é que se diz? Você era carismático com aquele povo, né? Então, eles observavam tanto a gente que quando a gente chegava de alguma forma, ou séria demais, ou falando pouco, só o suficiente, chegava a perguntar, ô minha filha, o que é que você tem? Por que você está triste hoje? Você é tão contente, você é tão feliz? Ou seja, você deve isso às pessoas, né? Você deve isso. Então, eu saía, mas eu saía e deixava o problema, a dificuldade, seja lá o que fosse que eu estivesse passando para trás. E foi justamente através de tudo isso que, depois de anos e anos e anos e anos, né, eu consegui almejar o que eu queria. Através de quê? Através do disse-me-disse, através do atendimento, através de tudo isso. As pessoas, elas colocam em você segurança, né? Confiança acima de tudo. E do nada, né? Você se depara com uma situação que você esperava tanto tempo, né? Uma situação que você esperou tanto tempo e de repente você se depara dentro da situação, né? E você sabe que isso veio do fruto do teu trabalho lá atrás, aquele trabalho que tu não gostava, né? Então Jesus, ele faz daquilo ali que tu não tá gostando, né? Ele transforma aquilo ali em algo extraordinário, grandioso, que tu diz assim, eu nem acredito que eu estou vivendo isso aqui hoje, né? Como assim? Como é que eu estou vivendo isso aqui hoje depois de tanto tempo? Por quê? Porque o tempo é de Deus, né? O tempo é de Deus. Mas assim, existe um detalhe. Eu almejava sempre no coração isso aí, né? Eu sempre almejava. A única coisa que eu fazia era não sair com raiva. Eu saía sem querer trabalhar, mas eu não demonstrava isso. E dentro do meu coração, Jesus sabia o que eu queria muito bem, né? Então, a gente precisa também querer, né? Se a gente não quer, a coisa não acontece. Porque Jesus, ele conhece o nosso coração. E a palavra hoje vem dizer, venha buscar dessa água, venha se saciar dessa água, que é a água da palavra de Deus. É a mudança de vida, né? É você mudar de vida, é você ver aonde você está errando. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece os mandamentos, a gente sabe que a gente erra todos eles. Todos eles a gente tá errando. Não tem um que a gente não erre. Todos os dias a gente tá passando pelos mandamentos assim, ó, errando, desobedecendo, porque nós somos humanos, né? Jesus, ele entende, mas também a palavra, ela é muito clara. Você só pode almejar, chegar ao céu se você for obediente, ou seja, se você mudar de vida, ou seja,
se você beber da água viva, que é Jesus Cristo. Beber da água viva significa beber da sua palavra, ingerir a sua palavra. Eu não posso somente ler a palavra no escrito, né? Eu não posso somente ler, dizer, Jesus quer isso aqui para mim, que bom, Senhor, eu vou tentar fazer, viu? Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que viver, né? Eu tenho que viver para que eu possa ver resultados que eu almejo durante a minha vida. Aí eu te pergunto, você vai pensar que vai ser rapidinho. Hoje eu vou me converter, hoje eu vou ler a palavra, hoje eu vou fazer tudo certinho e vou ganhar lá na frente aquilo ali. Não, não é. Demora muito. Muitas tribulações vão chegar para que você desista. Muitas tentações também vão chegar para que você desista, né? E você tem que mostrar para Jesus aquilo que você quer, verdadeiramente. Se você conseguir passar por todas as tribulações, por todas as tentações, né, que vem ao teu redor, que não é fácil, não é tentaçãozinha, não é coisinha pequena, é coisa grande. Você consegue passar por tudo isso? É Jesus te mostrando, né, que os teus olhos, ele almeja uma coisa, mas o que ele tem para tu é outra completamente diferente, né? Então, essas coisas, elas vão vir de todo jeito, né? O tempo vai passar e essas coisas vão aparecer e você vai mostrar com as suas atitudes, com a sua honestidade, né? Com a sua perseverança de que você tem só um caminho a seguir, né? E esse caminho é o de Jesus, é o caminho da salvação. Iremos ter a nossa salvação quando a gente sair dessa vida. A gente esquece que essa vida, ela é passageira. Tudo que a gente tem aqui vai ficar aqui. A gente esquece que a gente tem uma vida espiritual onde a gente precisa trabalhar muito mais do que a carnal. Porque depois que a gente morrer, acabou. A gente não tem mais força para nada. A gente não tem mais força para pedir nada. Hoje a gente ainda, quando está atribulado, muitas vezes a gente está triste, a gente procura uma igreja, muita gente só procura a igreja quando está assim. Aí vai na igreja e vai, e sabe? Quando pega uma doença, que está com câncer, que está com uma coisa, começa a se voltar mais para as coisas de Deus, né? Começa a se voltar e vai para a igreja todo dia e comunga todo dia, né? Existe muita gente que dentro da doença começa a tomar a água viva, começa a entender a palavra e viver verdadeiramente aquilo ali. Então, uma vez que você toma a água viva, você não volta mais a sentir sede, porque você não sente mais vazios no seu coração. Não existe depressão para você que conheceu a palavra de Deus. Não existe solidão para você que conhece a palavra de Deus. Você pode até sentir a falta de um companheirismo, de uma pessoa, mas é coisa passageira, né? É coisa passageira, porque você sabe que não é uma segunda pessoa que vai realizar nada na tua vida, né? Não é. Quem resolve as coisas pra gente é Jesus Cristo. Seja financeiramente, se ele quiser te dar um emprego, ele vai te dar. Se ele quiser te dar somente para nutrir o teu dia, ele vai te dar, né? Se ele quiser te dar em abundância, ele vai te dar, porque só ele que dá. Não é uma terceira pessoa, uma segunda ou uma terceira pessoa na tua vida que vai fazer isso, né? O amor incondicional ele tem para lhe dar se você procurar ele, né? Tá se sentindo sozinho? Vá ao Santíssimo Sacramento. Faça uma oração, né? Que você vai sentir Jesus, a presença de Deus em você, né? Ele sabe, ele fez o homem e a mulher, ele fez para que a gente se juntasse, né? Tivesse os filhos e isso se formasse família para que a gente não se sinta sozinho. Não seria bom que o homem ficasse sozinho, então ele fez a mulher. Então existe o pazinho, em cada lugar existe o pazinho de um e outro. Eu acredito nisso, existe o par.
que é que acontece que a gente erra tanto? Porque a gente faz o que a gente quer. A gente olha para a pessoa, a gente deseja a pessoa, a gente já está em cima da pessoa. A gente olha para a pessoa, acha a pessoa linda, maravilhosa, a gente já quer a pessoa e pronto. Já entra num relacionamento, de repente não dá certo, né? E por aí vai, não dá certo. Mas se a gente procurasse a ele primeiramente, ele ia te mostrar tanta coisa, né? Ele ia te mostrar o certo e o errado, né? Eu duvido que exista na face da terra uma pessoa que nunca foi desiludido por amor, principalmente quando era jovem, porque quando a gente é jovem, a gente vê amor em tudo quanto é canto. A gente não entende que amor é decisão. A gente acha que amor é tudo aquilo, né? É um tesão misturado com um sentimento que não deixa de pensar, é isso, é aquilo, é um ciúme, é uma coisa, tô amando. A gente já vai viver a vida inteira. Claro que não é isso. Com o tempo você vai ver que não é isso. Amor é sentimento. E sentimento a gente constrói junto, né? Eu não posso construir um sentimento separado. Não existe isso. Existe uma decisão. Existe você olhar para a pessoa e você ver que a pessoa é uma pessoa íntegra, uma pessoa que dá para levar a vida com você até o final, mas a gente sabe que a pessoa, ela tem defeitos, qualidades, defeitos. Muitas vezes tem mais defeito do que qualidade. E você só vai conhecer quando você conviver com a pessoa, né? Conviver. Então, depois que você convive, depois que você aceita a pessoa da forma que ela é, aí sim é amor. Aí você já começa a entender a pessoa te entender e você vai balançando ali o barco vai balançando e você vai ali manuseando ele. É mais ou menos assim que funciona, né? Às vezes quando a gente fala assim, algo grandioso Deus tem para nós, né? Como a palavra mesmo diz, algo melhor. A gente não fala, não é em relação a dinheiro, a bens materiais, não, de forma nenhuma. Às vezes quando é um emprego, né? Você tem aquele emprego que Jesus tem para você, é um emprego que vai te dar uma estabilidade que você vai conseguir viver, ó, folgado, que você vai conseguir ter um lazer, não é aquela coisa sofrida, sabe? Não é aquele emprego que você ganha menos do que você merece, né? É isso. Quando a gente fala de um relacionamento, não é uma pessoa rica, não é uma pessoa que... Não. Existem pessoas que não têm nada. Existem pessoas que têm uma barraquinha na feira, mas que é um José maravilhoso, né? Que é um homem íntegro, que é um homem que te ama de verdade. Isso é o que importa é isso, que te dá o que tu precisa. Não precisa ser nada de marca, não precisa ser nada caríssimo, não. Mas ele não te deixa faltar nada. Esse é o homem, é o verdadeiro homem. É aquele que não te deixa faltar nada. Se você está precisando de um perfume, mas ele não tem o dinheiro para comprar um perfume para você, mas ele traz um desodorante. Sabe aquele desodorante de supermercado que só tem álcool? É, aquele desodorante que a gente só tem álcool. Mas ele traz, porque o dinheiro dele dá para comprar aquilo ali, né? Então, é sobre isso. Não é sobre dinheiro, não. Não é sobre você encontrou a felicidade. Você encontrou, oxe, Deus tem algo melhor. É melhor nesse sentido, né? É melhor na pessoa. A gente tem que aprender a olhar a pessoa, né? Como é a pessoa? Porque nós temos os nossos valores. Nós somos valiosos, né? A gente não pode deixar que as pessoas nos desvalorizem, né? Então a gente tem. Então esse seria a pessoa. Não importa se ele tem pouco para te dar. O que importa é que ele está te dando. E está te dando com amor, não te deixa faltar. Ah, estou precisando de roupa íntima, de calcinha, de sutiã, não sei o quê.
Ah, meu amor, mas eu não posso ir lá no shopping, ó. Não posso ir na Marisa, eu não posso ir nas Pernambucanas, eu não posso ir comprar lá aquelas roupas lindas, maravilhosas, né? Mas a gente vai ali, né? Vou te dar um dinheiro, você compra aí onde você quiser. Se você não encontrar uma loja que você goste, vá na feira, vá comprar na feira. Compre que você vai encontrar. Compre lá no banquinho de feira, olha. Compre lá seus fios dental, suas roupinhas de renda e vá lá agradar ele, né? Por quê? Porque um desse te ama. Não precisa ter dinheiro. Não é dinheiro. Não é questão de dinheiro. Ah, Deus diz aqui, eu tenho o melhor para você. O melhor de Deus para a gente é isso, é uma pessoa que nos ame, que nos respeite, que nos dê valor, que olhe para nós como pessoas, não olhe para nós como empregada, né? E pronto. Para nutrir a nossa necessidade, ele nutre, ele nos dá o que comer do começo do dia ao final do dia. Você teve o que comer, pronto. Você teve as suas necessidades ali, suas contas pagas, suas coisas. Tá ótimo, tá maravilhoso. Você tá com uma pessoa que você sabe que vai estar a vida inteira com você, que você vai cair doente e vai estar ali com você. Só vai te soltar, te largar, se um dia Deus separar por morte. Isso sim, né? Isso sim é amor. Isso sim é o muito de Deus na nossa vida. Esse aqui, ó. Isso aqui que Deus diz. Eu tenho muito mais, o que eu tenho para você é muito maior do que o que você quer. Então é isso aqui. Muitas vezes quando a gente lê assim uma coisa assim, as pessoas pensam assim: "Ah, não, é dinheiro, né? É uma pessoa com dinheiro que você vai encontrar, é uma pessoa rica, é uma pessoa". Não. Muitas vezes o rico, ele não te enxerga, ele não te vê porque tu não tá assim na mesma, como é que eu posso dizer? No mesmo patamar, vamos se dizer, na mesma direção. Muitas vezes você não tá ali naquele meio ali de sociedade que não te pertence, que não é. Então assim, muitas vezes não é isso e Jesus está vendo isso, né? Muitas vezes Jesus está vendo. Você não é minha filha para estar ali. Você não é para estar ali porque eu quero algo maior para você, se é que vocês estão me entendendo. Eu quero algo maior, eu quero alguém que olhe para você e queira você em todo canto. Queira você do lado, né? Porque eu sei que você tem um coração bom. Eu sei que você tá para somar, eu sei que você tá para a vida inteira. Então é mais ou menos isso. A gente não pode pensar que é vida boa, né? Vida rica, ah, não, vai botar um cara rico, bombado, pá. Ou então um emprego Não, o emprego mesmo, aquele que tu vai ganhar dinheiro, que tu vai ficar rica, tu vai ter que se formar, tu vai ter que estudar, tu vai ter que arregaçar a manga para trabalhar, porque Jesus, ele não dá nada de riqueza a ninguém não, viu? Tira essa ilusão se você pensa que Jesus vai lhe dar riqueza. Ele vai lhe dar o necessário para você sobreviver, somente. Se hoje está te faltando alguma coisa no teu armário, né? No fim do dia, isso é, se você tiver fé. Não vai findar o dia que não vai chegar algum auxílio para você, né? Se você está desempregado, vai chegar uma faxina, vai chegar alguém com a cesta básica, vai chegar essas coisas assim. Agora, riqueza, meu amor, você tem que levantar de 4 da manhã, né? Se você mora em cidade grande, pegar ônibus, pegar trem, pegar metrô, pegar seja lá o que for. Ralar e ralar muito para que você tenha, né? Aí é mais ou menos assim que a gente vai entendendo as coisas, né? E aí, muitas vezes, a tampa da tua panela, ela está em algum lugar. Se você procurasse de Deus aonde está, você encontraria, né? E é tão provado que os pensamentos e as visões, elas são tão contraditórias, né? Muitas vezes, você se depara com essa situação, você encontra a pessoa que você quer levar para a vida, mas a pessoa não te encontra, não é assim? A pessoa, ela não te encontra. Aí vai fazer o quê? Aí você pode me perguntar,
E Jesus vai forçar a barra só porque você o encontrou? Não, claro que não. De forma nenhuma. Jesus, ele respeita o nosso coração. Ele não entra se você não quiser, né? E o que é que a gente faz? A gente segue em frente, né? A gente segue em frente na certeza que a gente encontrou essa pessoa. Mas não foi possível. Agora, como a palavra dele diz, que aquilo que eu digo não volta, assim como a chuva e a neve, ela não volta para o céu. Ela molha, ela, né, germina ali, faz produzir, né, como ele fala aqui. A chuva, ela faz crescer, ela faz molhar o adubo, ela faz crescer a planta, né? Então, do mesmo jeitinho que a chuva cai e faz tudo isso, se o sim dele for para qualquer coisa na sua vida, vai ser. Querendo você ou não, vai ser, né? Porque do nada vai acontecer. A gente tem que entender uma coisa, que a gente pensa de uma forma, mas Jesus pensa de outra. Ele tem ali pra gente só coisas maravilhosas. Muitas vezes eu me questionava e dizia, por que eu estou nesse emprego? Né? Por que eu estou aqui? Eu não gosto disso, eu não gosto de fazer isso. Né? Eu gosto mesmo é disso aqui. Sempre gostei de lidar com pessoas. Sempre trabalhei com pessoas. Mas não era muito bem o que eu queria ali. Mas Jesus já sabia que através daquele meu emprego, através daquela minha comunicação com as pessoas, eu ia conseguir uma coisa extraordinária, uma coisa grandiosa na minha vida, né? Então, é assim, é através do nosso sim. Eu confesso que quando a bênção chegou na minha vida, eu não queria mais. Eu não queria mais, né? Eu não queria mais, porque eu já estava estafada. E a coisa foi tão interessante, né? Que veio para as minhas mãos, foi embora, passou meses, depois voltou para mim de novo. Porque aquilo que é pra gente vai acontecer. Aquilo que é pra gente vai acontecer, principalmente quando o nosso coração almeja, quando Deus vê que a gente tem um coração puro para aquela situação ali, né? Muitas vezes. Aí às vezes você pergunta, às vezes alguém me pergunta assim: "E aí? Tu encontrasse a tampa da tua panela, mas a tampa da tua panela não te encontrou, não foi? Foi. E o que é que acontece? Não acontece nada. Acontece que a gente vai seguir em frente, cada um para uma realidade. Se ele não encontrou a tampa da panela dele em mim, eu não posso fazer nada. Jesus também não pode fazer nada. Não é assim? Jesus, ele não pode abrir o coração, rasgar o coração e dizer, a tampa da tua panela é aquela que tu vai ter que ficar. Não. Precisa ter um sim da outra parte, não é? Precisa ter um sim. Mas através desse desejo, com certeza Jesus tem algo melhor, né? Jesus tem algo melhor para a nossa vida. E a gente tem que seguir acreditando nisso, né? Acreditando que do jeito que você, como amar, não é sentimento, é decisão. Você pode olhar para qualquer pessoa que Deus possa te apresentar e você desejar esse amor para a vida inteira também. Porque quem vai se tornar isso em sentimento é a pessoa, é os dois. É a forma como te trata, é a forma, é com carinho, é com atenção, é com querer, é mostrar que quer, mostrar. Então ele vai colocar assim, porque é desejo do coração dele alguém que faça você feliz. Isso é um exemplo que eu dou, né? Por quê? Porque Jesus diz, aquilo que eu digo não volta sem resposta, não vai voltar para mim sem que aconteça.
É palavra dele. Se você ler devagarzinho, você vai ver. É palavra dele. Né? O profeta diz aqui, né? Deus é o dono da nossa vida e a gente precisa querer, em primeiro lugar, encontrar essa água viva, esse poço, né? Aonde tem essa água viva. E esse poço está aqui na minha frente, que é a palavra de Deus. É através disso aqui que a gente entende muita coisa na nossa vida. Muita coisa. A gente muda 99,9%, né? A gente não muda totalmente porque a gente é humano. A gente vai sempre pecar, a gente vai sempre cair. Mas, diante de uma palavra dessa, a gente tem que respeitar, né? E ver que não é nada. Você só precisa ter fé, confiança, perseverança, né? Não deixar que as tribulações que cheguem você caia, as tentações que cheguem para te tirar daquele meio ali, te desvie, né? Você tem que ter discernimento, jogo de cintura. E para você ter jogo de cintura, você precisa estar aliado com o Espírito Santo, como eu costumo dizer, né? Assim, juntinhos, né? Pedindo a Ele força, fé, esperança e perseverança. Perseverar. Por quê? Porque quando Jesus diz no teu coração, é esse o caminho, não tenha dúvida que é esse o caminho. Só que da forma dele, daquela forma perfeita. Então, hoje a gente vai levar isso para a vida, né? Vamos beber dessa água, vamos fazer um esforço da gente beber dessa água, deixar de beber da água do mundo que não tem nada para nos oferecer, né? Vamos tentar entender aos poucos a palavra de Deus e ir mudando cada área um pouquinho, né? Porque o que é nosso está guardado. A gente não precisa se preocupar, o que é nosso está guardado. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.